Provérbios, capítulo 8, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 8, 13. O tema do que nós vamos falar hoje está ali, ó. Temor a Deus, como anda o seu temor? Diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Assim diz o Senhor. Vamos repetir. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Amém? Ok, irmãos? Igreja querida do Senhor, o temor ao Senhor, segundo o próprio texto está falando, já é muito claro para nós que o temor ao Senhor é nos apartarmos do mal. A partir do momento que eu e você compreendemos o que é estar na presença do Senhor, logo você vai entender que estar diante dele é nos abster de tudo que é mal aos olhos dele. Mas o que acontece conosco? Sempre quando nós estamos andando no caminho do Senhor, procurando fazer sua vontade, acontece isso com todos nós. Ninguém, verdadeiramente ninguém está isento disso. Sermos abatidos, entristecidos e às vezes até abafados espiritualmente. E o que o Senhor nos alerta sobre isso? O cristão precisa entender que a sua vida com Deus tem que ter essência. A essência de Deus no nosso interior nos leva cada vez mais a desejar a sua presença como algo absoluto. Nessa caminhada cristã, somos bombardeados pelo diabo, pelas circunstâncias, por diversas situações, e acabamos nos deixando levar por um sentimento que não é o temor ao Senhor. E quando nós nos esfriamos espiritualmente, a tendência de não agirmos no temor do Senhor é imensa. Ela cresce, ela ganha uma dimensão tremenda, dependendo do que você der lugar à sua velha natureza. O que acontece muitas vezes conosco é que ao perdermos o temor do Senhor, estamos cometendo um delito gravíssimo com a nossa própria vida espiritual. Qual que é esse delito, Alfredo? O maior delito que eu e você comete é atrasarmos as promessas de Deus que foi dita a nós pela palavra e muitas vezes diretamente. Quando nós atrasamos as coisas de Deus para a nossa vida, nós andamos em círculo e acabamos vivendo aquilo que o povo de Israel viveu. 40 anos não são 4 dias. 40 anos não são 40 dias. É uma vida, pelo menos uma meia vida. Veja você que o temor do Senhor é, segundo a palavra de Deus, o princípio de tudo na vida de um cristão. Você quer um exemplo? O temor do Senhor nos livra do mal. Sabe o que a palavra está dizendo sobre isso? Que quando você tem o temor do Senhor, você tem aí uma percepção de Deus colocada pelo Espírito Santo para entender que caminho você deve tomar. Quando você é tentado em alguma área, o temor do Senhor te livra daquele mal.
Porque você consegue projetar e pensar: eu não posso ir por esse caminho, porque o Senhor Deus me ensina que eu não devo ir pelo caminho do mal. Às vezes a gente vai orientar algumas pessoas, você orienta, fala, transmite o recado de Deus, sabe que o recado é de Deus, mas consegue perceber que a deficiência espiritual de alguns de nós vai nos fazer andar em círculo. E a pior coisa que tem na vida de um cristão é ser menino, quando na verdade Deus te fez e te quer sendo adulto na fé. Nós esperamos muito ouvir a voz de Deus, mas fazemos pouco para Deus cumprir as suas promessas. Fazemos pouco, nós damos muito pouco a Deus. Isso é nítido, isso é claro, isso é óbvio, mas não conseguimos perceber. E eu quero levar você em Deus a fazer uma autoavaliação. Como está o teu temor a Deus? Veja você mesmo. Se você está temendo a Deus, então eu vou te dar alguns pontos dos quais você tem que ver, observar na sua vida espiritual, para não cometer o delito de andar em círculo. Veja você, essa palavra está falando, o temor do Senhor é odiar o mal. Você fala para alguma pessoa, nós chegamos, isso é normal, muitos de nós temos dúvidas. Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Eu vou para frente ou eu ando para trás? Como é bom você ter uma definição absoluta e exata. Isso é normal. Muitos de nós queremos a voz de Deus pronta. Fale, Deus, me diga o que eu faço. Mas poucos buscam a essência disso, o perseverar. Perseverança é uma coisa que temos que ter como tônica na nossa vida. Eu, por exemplo, não aceito uma vida de mediocridade espiritual. Eu não aceito, porque Deus, quando coloca em você alguma coisa, Ele te dá uma visão daquela direção que Ele vai te dar. E por isso nós temos que estar conectados a esse temor. Olha, uma coisa que acontece demais, que eu tenho visto isso. Passamos por dificuldades e começamos a perder a fé no Senhor e o temor ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não respondeu a minha oração. Escuta, a palavra de Deus nos diz claramente que Deus nunca deixará de ser Deus. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Quando eu escuto essa palavra, me vem soberania. Soberania. Abençoo quem eu quiser. Eu falo, Senhor. Aí vem o clamor pela misericórdia. Deus tem de misericórdia. Se o Senhor não respondeu a sua oração, eu quero te dizer uma coisa. Continue orando. Continue orando. Vá até verdadeiramente Deus responder a tua oração. Tem muitas pessoas que estão frustradas na casa do Senhor. E às vezes nós pensamos ou queremos imputar sobre o ser humano que não conseguimos alcançar. E aí que está o erro. O maior erro nosso é não olhar para nós mesmos.
e buscarmos do Senhor. Senhor, que a tua mão soberana venha sobre mim. Ministério nas nossas vidas, todos nós temos chamado, todos nós devemos ser luz do mundo, porque muitas vezes alguns se perdem, falta o temor a Deus, falta temer a Deus, falta ouvir a palavra de Deus, se atentar para ela e praticar. O maior segredo do cristão é a praticidade cristã, botar a palavra em evidência. Quando você vê uma fraqueza de alguém e você vai falar daquela fraqueza, você está falando sobre aquela fraqueza. Às vezes não passa uma hora, às vezes não dá minutos, ela repete o ato que Deus acabou de te usar para falar. Não faça isso. E uma coisa que eu gosto demais é de levar a pessoa para dentro da palavra. Aquilo que tem dito, tudo está escrito, tudo. Olha, se todos nós lêssemos Bíblia, não precisaríamos ficar em dúvida. A dúvida é a falta de comunhão com o Senhor. Deus responde às nossas orações. Essa questão de falar alguma coisa ou de orientar é muito interessante. Algumas pessoas que a gente orientou ali fora, eu estive viajando alguns dias. Você às vezes quer ajudar, mas não é assim. Fazer pela pessoa não dá para você fazer por ela. Quando eu vejo que o ápice chegou, que aquela pessoa não escuta, eu começo a clamar ao Senhor: tem de misericórdia, porque se Deus te mostra onde vai parar aquela pessoa, é um papel meu de dobrar o joelho e dizer: Deus, seco aquela vida. Mas você sabe o que acontece? Eu vejo uma intolerância nas igrejas que o Senhor permitiu que eu passasse, uma intolerância com os débeis na fé, falta de paciência com quem é fraco na fé. Às vezes nós não temos paciência, porque você fala, e ela repete o mesmo erro. Ei, o Senhor manda ter paciência. O débil sempre vai estar no nosso meio, e o débil é aquele que não consegue obedecer. Você está duro, Alfredo? Não. Às vezes é a entonação. Tudo isso aqui tem sido pregado. Muda o pregador, muda só a entonação. A palavra é a mesma, certo? É a mesma. Mas o que o Senhor nos chama, olhar para o lado e ver se você realmente olha para o teu irmão. O Senhor me deu uma palavra para me pregar lá fora. Eu fiquei impressionado. Eu fui pregar os 2 maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E quando eu vi, o Senhor queria que eu batesse nisso: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olhe para o teu próximo. Não atentai-vos somente para aquilo que é vosso, mas para aquilo que é dos outros também. É Bíblia. Um egoísmo tremendo nos domina às vezes. Domina. Olhamos para o nosso foco, esquecemos de orar pelos outros. Veja você, tudo isso é uma construção que fazemos no temor ao Senhor. O temor ao Senhor é a base de tudo.
é a base de tudo, é o princípio, é a ponta do iceberg. E olha que esse iceberg não tem fim, não tem fim. Será daqui até tomarmos a forma de varão perfeito, a estatura de Cristo. O temor ao Senhor nos ajuda a discernir o mal. E quando o mal vem ao nosso encontro, com o intuito de nos destruir, o temor do Senhor nos para. Não faça isso. Quando nós ficamos cegos e reagimos segundo a nossa própria natureza, aí vem o inimigo. Faltou o temor ao Senhor. Faltou o temor ao Senhor. Faltou você visualizar a vontade do Senhor. E o temor ao Senhor, ele te coroa de bênçãos. O temor ao Senhor nos coroa de vitórias. Porque é no temor do Senhor que grandes homens de Deus alcançaram fama. É no temor ao Senhor. O maior segredo na vida de um cristão, eu não vou dizer segredo para nós, mas para quem não conhece a Deus, é a oração. É a oração. Eu estava ouvindo alguns testemunhos e vendo algumas coisas, pregadores tremendos, absurdamente preparados na palavra, tremendamente seminaristas, fantásticos, mas cometendo delitos de menino. Aí você fala assim: meu Deus, eu não tenho um terço que esse camarada tem, mas comete delito de menino. Sabe? O que é delito de menino? Menino na fé. É como se não tivesse o entendimento do que está fazendo. Começa a alfinetar as pessoas. Que absurdo, é terrível. Quando você pega o evangelho e transforma ele numa arma ao seu favor. Que absurdo. A palavra de Deus é a favor do reino de Deus. E aí a gente vai vendo essas coisas. Para quê? Para crescer um pouco mais. Não é para chegar e julgar, mas para você crescer um pouco mais. Um pouco mais. Para não cometer os mesmos delitos. Em 2007 eu preguei uma mensagem que falava com os empresários. E eu disse uma coisa que ficou muito marcada. Eu disse: quando o teu companheiro, alguém que professa a tua fé, ou às vezes até mesmo no ramo que você trabalha, cair, barba de molho, bota a tua barba de molho. Qualquer um de nós podemos cair, qualquer um de nós. Que Deus tenha de misericórdia para que mantenhamos a nossa vida de pé. Agora o Senhor te dá oportunidades, mas trabalha em você a humildade. Quem tem o temor ao Senhor sabe ser humilde, sabe entender quando o Senhor te põe no último banco, e sabe compreender quando o Senhor te dá outras coisas maiores. O que nós precisamos entender é que o temor do Senhor tem que ser exatamente aquilo que domina o nosso interior e o nosso coração. Ver as coisas pelo Espírito de Deus é muito bom, porém há um preço para se pagar em relação a isso. Eu já percebi no Senhor que eu tenho um ministério exortativo, é bíblico, ministério exortativo, é bíblico, é do Senhor. Mas você tem que tomar muito cuidado, sabe com o quê? Tomar muito cuidado para você não cair no mesmo erro. No mesmo erro. Às vezes você fala duro, prega de um jeito tão firme, tão seguro. Eu seguro na orla do Senhor e falo: Deus, tem de misericórdia. Por quê? Porque tem um preço a pagar. A exortação sadia e salutar, como eu já disse várias vezes, é quando você está exortando uma coisa que você vive com o Senhor. Mas quando alguém pega a exortação e quer fazer uso dela sem transformação interior, que desastre! Só o sangue de Jesus que tem poder. Lá em São Francisco, eu estive numa cidade, eu não vou mencionar o nome da cidade, e estava pregando. Foi um mover maravilhoso, um mover absurdamente de Deus, sobrenatural naquele lugar.
E eu ouvi uma coisa que me mexeu muito comigo. Obra de libertação. Às vezes nós pensamos, estou preparado para o que der e vier. Eu tenho aprendido com o Senhor o que é não colocar a sua mão precipitadamente. Eu tenho aprendido com o Senhor que se você está na direção do Espírito de Deus, faça somente o que o Espírito te impulsiona a fazer. Não queira fazer além e nem menos. Fique naquela direção do Senhor. Porque quando nós pregamos, não pode ter ponta na nossa vida. Queridos, toda brecha que nós damos ao diabo é falta do temor do Senhor. É porque está faltando o temor do Senhor. Toda inteligência espiritual, toda inteligência natural que vem do Senhor na sua vida, porque Deus aguça o que Ele te deu. Você está preparado. A questão é que o Espírito vai te fazer lembrar das coisas que tem te dito. É muito bom isso, quando você vê Deus agindo no teu interior, e aquele temor gostoso, aquele temor que tem um sabor diferente, um temor que começa a te abençoar tremendamente. Você vê, eu tenho Deus como meu Deus maior. É o que eu disse hoje para uma jovem. Eu disse para ela, coloque o Senhor como a primazia. E se você tem um pacto e uma aliança com o Senhor, não negligencie essa aliança. Porque a aliança nossa com Deus tem que ser de fidelidade. Fidelidade absoluta. Deus é tremendamente soberano. E Ele se agrada de fidelidade, honra absoluta. Separados para Deus é verdade, somos separados. Se a luz do Senhor não está brilhando em nós, nós não estamos fazendo a diferença, não estamos sendo o sal dessa terra, nós nos tornamos insípidos, ou seja, não vamos servir para nada em relação ao Evangelho. O temor do Senhor é para te avivar. Quando alguém chega em nós ou em você, tem pessoas que gostam disso, mas também tenho procurado corrigir. Tem pessoas que você atende, às vezes ela é chamada por Deus, mas prefere trazer outro parente e outro para você. Eu falei isso para uma pessoa. Eu disse, escuta aqui, vem cá. Eu te falei por Deus que você tem chamado. Por que você desvia e passa para mim aquilo que Deus trouxe para você? Ela falou, não, é verdade. Ai, meu Deus, escuta, você é um canal de Deus? Então, queridos, falemos do Evangelho a queima-roupa, sem medo de ser feliz. Outra coisa, a maior prova do temor ao Senhor é a obediência a Deus. Obediência a Deus é aos mandamentos. Está tudo na palavra. E às vezes nós transferimos isso para o nosso pastor. É normal eu pedir uma orientação, mas a obediência é Bíblia. A obediência, todo grande homem de Deus que se atenta para a palavra, percebe que ele vai se tornar um gigante. Porque são poucos os que dedicam ao conhecimento do Altíssimo. São poucos os que gastam tempo para conhecer a soberania de Deus. Já viu isso? Quando sai uma Bíblia nova, eu quero Thompson, do pai, da mãe, da avó, do tio. E está lá cheio em um armário. Mas vê o tempo que gasta para ler. Eu larguei esse negócio de ficar comprando Bíblia. Eu mesmo disse para mim, toma vergonha na sua cara e lê o que você tem. Lê o que você tem. Tem de tudo.
tem de tudo, mas leitura que é bom, leitura que é bom nada. Da palavra do Senhor é necessário estar na ponta da língua. A palavra temperada, você vai temperar o ambiente. Mas que delícia. Por isso que é bom você estar afinado com a palavra, porque o Espírito vai ali, trabalhando. E de repente, quando você abre a boca, não vai sair bobagem, porque você leu e orou. A tônica ministerial é a oração. A oração muda tudo. Se você vai ler, enche do Espírito. Depois que você lê, enche. Aí você pega o microfone. É poderoso, porque a palavra não volta vazia. É extraordinário. Precisamos nos atentar para isso. Será que o meu temor ao Senhor é límpido, é vivo? Deus é lindo demais. Deus é lindo demais. Você consegue perceber que muda o idioma, mas a essência humana é a mesma. A mesma. Corrompida no pecado. Sempre pensei, quando Deus me mostrar o coração de alguém que fala outra língua, como é que eu vou fazer, meu Deus? Mas Deus revela em cima, não tem erro. Pá! É a mesma essência. Você vê o filme se repetindo. Fala, Deus, tu és tremendo. Continuando, já estou para encerrar. Esse lance de leitura bíblica, falta temor ao Senhor. Quem não ora e não lê Bíblia, não coloca Deus no núcleo. Sabe por quê? O que estimula em mim, você, o temor ao Senhor, é a leitura da palavra. Vou voltar lá no débil na fé. Eu não me canso de falar as mesmas coisas. É verdade. Eu repito várias vezes, mas tem uma hora que a ficha cai. Tem uma hora que a ficha cai da pessoa. Mas é necessário ter paciência, muita paciência no Senhor. Já viu quando você vai dirigir o carro e tem alguém, por favor, você já foi um aprendiz, né? Eu tenho que sentir assim. Eu tenho que entrar na dimensão daquela pessoa. Vem cá, me dá a sua mão. Vamos juntos. In Jesus' name. É maravilhoso. É extraordinário. Não perca o temor de Deus na sua vida. Olha para onde você está olhando. Tema a Deus. Às vezes você tem um talento lindo, mas você se acha meia boca. Não sai nada de mim. Escuta, aperfeiçoa o talento que Deus te deu. Aperfeiçoa o talento de Deus na sua vida. Se Deus te deu um dom, vai longe com ele, porque esse dom em Deus vai te fazer grande. Vai te fazer grande, porque o Senhor é que exalta para a glória dele. E outra coisa que eu quero dizer, às vezes nós temos talentos, mas chegamos a um nível e paramos. Escuta, isso é normal. Vamos ter que aprender isso. Aprenda a admirar o talento maior do outro. Isso é lindo, lindo, lindo. Quando eu consigo ver que outra pessoa que é usada mais do que eu ou mais do que você poder olhar para ela e falar: que coisa linda, a multiforme sabedoria de Deus se manifestando nesse querido ou nessa querida. Aí o que eu e você tem que fazer? Vamos aperfeiçoar os talentos. Vamos crescer mais no Senhor. Vamos crescer mais no Senhor. Olha, queridos, a luz do Senhor só para de brilhar na nossa vida quando nós damos lugar ao diabo. Não desista de um fruto que Deus colocar na sua mão. Não desista. Não desista. Regue esse fruto.
regue, vai lá quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, continua regando na oração, na palavra, no jejum, na consagração. É muito importante sermos cheios do Espírito Santo. Quando você vai lá fora, você percebe que se você não estiver cheio do Espírito Santo, você volta baleado, porque o negócio é pesado, não é brincadeira não é brincadeira, porque as pessoas às vezes estão no evangelho, mas um trapo, um farrapo, não sabe nem onde está andando. Tem gente que dá dízimo, faz tudo, mas você vê que a vida com Deus não é levada a sério, e às vezes querem levar a sério, mas falta o testemunho. E quando você chega como luz do Senhor, as pessoas ficam tão felizes, elas te abraçam e falam: obrigado. Aí você sente no seu espírito, pelo Espírito de Deus, como é bom poder ser alguma coisa nas suas mãos. É muito gostoso você poder ajudar o outro. É muito gostoso você sentir o bálsamo que Deus te curou, curar outras vidas. E o trabalho de Deus é uma coisa perfeita. Ele coloca a mão e a coisa acontece tremendamente. Mas alguns, às vezes, a gente dá recados, tem essa dificuldade. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quando tiver ao seu alcance, quando você vê que você dá conta, esforce mais em temer ao Senhor. O temor ao Senhor é tudo que nós temos que ter. A essência da sua vida tem que ser o temor ao Senhor. Deus tem um tempo para tudo, e é uma delícia. Por isso que eu não desisto. E eu volto a dizer a você: persevere. Se vier alguma coisa dizendo o contrário, peraí, não temas. Não podemos temer o mal. Há um ser todo-poderoso acima do mal sobre nós, é o Senhor. Não temas. O diabo te afrontou? Não temas. Nós não cantamos: restitui? Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. O temor ao Senhor restitui em você o entendimento da palavra. Quando alguma coisa acontecer na sua vida que você não sabe por que aquele mal aconteceu, eu vou te dar uma receita de Deus. A primeira coisa que você deve fazer: o que é que o Senhor está querendo falar comigo? Lembre-se, há um ser maior do que tudo, soberano e que tem um controle de todas as coisas. Aconteceu alguma coisa inesperada? Deus, o que é que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor quer dizer para mim? Esse é um coração que teme a Deus. Porque se você está bem com o Senhor, às vezes Deus está nos chamando em alguma área que nós não percebemos. Não entre em pânico, não te desespere, não sinta dor por aquilo que é material, mas sinta dor por aquilo que é espiritual. Não perca o foco de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém?